Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre os tenébrios, também conhecidos como larvas de farinha. São insetos pertencentes à família dos besouros, Tenebrionidae. O mais comum é o tenebril molitor, que passa por um ciclo de vida completo, incluindo as fases de ovo, larva, pupa e adulto. As larvas, popularmente chamadas de tenébrios, são especialmente conhecidas por seu uso como alimento para animais de estimação, como répteis, aves e peixes. Elas são fáceis de criar, têm alto valor nutricional e são utilizadas também na compostagem e na reciclagem de resíduos orgânicos. Os tenébrios são valorizados não só pela sua versatilidade, mas também pelo seu potencial como fonte sustentável de proteína para consumo humano. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. O que são tenébrios? Anatomia dos tenébrios, descrição física, aparência e comportamento. Os tenébrios, pertencentes à família Tenebrionidae, possuem uma anatomia bem adaptada às suas necessidades de vida, tanto na fase larval quanto na fase adulta. Eles são popularmente chamados de larvas de farinha devido ao seu habitat comum em farinhas e grãos armazenados. A seguir, uma descrição detalhada de suas características físicas e aparência em cada estágio do ciclo de vida. Ovo, pequeno, branco e oval. Eclode em aproximadamente uma semana. Fase larval, larva. Corpo. As larvas de tenébrios têm um corpo alongado, cilíndrico e segmentado, de coloração amarela-marrom. Elas podem crescer até cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Cabeça. A cabeça é bem definida, de cor mais escura, com mandíbulas fortes adaptadas para mastigar e triturar alimentos. Antenas. Possuem antenas curtas e segmentadas, usadas para sentir o ambiente ao seu redor. Pernas. As larvas têm 3 pares de pernas torácicas, que são curtas e adaptadas para cavar e mover-se através do substrato. Exoesqueleto. O exoesqueleto é rígido e proporciona proteção contra predadores e desidratação. É periodicamente trocado durante o crescimento em um processo chamado ecdise. Comportamento. As larvas são muito ativas e passam a maior parte do tempo se alimentando. Elas consomem uma variedade de materiais, incluindo farinha, farelo de trigo e outros grãos. Duração. O estágio larval pode durar de 3 a 4 meses, dependendo das condições de temperatura e alimentação. Fase de pupação, pupa. Corpo. A pulpa é imóvel e tem uma cor que varia de branco a marrom claro. O corpo é compactado e encapsulado, com a forma geral do adulto começando a se formar. Segmentação. A segmentação do corpo ainda é visível, mas menos distinta do que na fase larval. Apêndices. As asas e pernas do futuro besouro são visíveis, mas estão dobradas e imóveis. Duração. Este estágio dura de 1 a 3 semanas. Fase adulta, besouro. Corpo. Os besouros adultos têm um corpo robusto e ovalado, dividido em 3 partes principais: cabeça, tórax e abdômen. Eles medem aproximadamente 1,5 centímetros de comprimento. Cor. A coloração varia de marrom escuro a preto, dependendo da espécie. Por exemplo, o tenebril molitor adulto é geralmente preto. Cabeça. A cabeça é pequena em relação ao corpo, com mandíbulas bem desenvolvidas para mastigar. Possuem olhos compostos que lhes proporcionam uma visão ampla. Antenas. As antenas são longas, segmentadas e sensíveis, usadas para detectar alimentos e parceiros. Tórax. O tórax é dividido em 3 segmentos, cada um com um par de pernas. As pernas são adaptadas para caminhar e escavar. Asas. Os besouros têm 2 pares de asas. O primeiro par, chamado élitros, é duro e serve para proteger o segundo par de asas membranosas, usadas para voar. No entanto, muitas espécies de tenébrios não são bons voadores. Abdômen. O abdômen é segmentado e abriga os órgãos internos, incluindo o sistema digestivo e reprodutivo. Comportamento. Os besouros são noturnos e preferem ambientes escuros e úmidos. Eles se alimentam de materiais vegetais em decomposição e podem viver por vários meses. Reprodução. As fêmeas põem centenas de ovos ao longo de sua vida, que eclodem em larvas após cerca de uma semana. Os tenébrios são altamente adaptáveis e podem ser encontrados em diversos ambientes, mas são mais comuns em áreas onde há abundância de grãos e farinha. Eles desempenham um papel importante na decomposição de matéria orgânica e são amplamente utilizados na alimentação de animais de estimação e em pesquisas científicas.
Características comuns em todas as fases. Exoesqueleto. O exoesqueleto quitinoso oferece proteção e suporte estrutural. Ele é periodicamente trocado durante o crescimento larval. Mandíbulas. Em todas as fases de alimentação, as mandíbulas são fundamentais para triturar alimentos, seja na forma de larva ou adulto. Sistema digestivo. Adaptado para uma dieta variada, capaz de digerir uma ampla gama de materiais orgânicos. Comparação das fases. Larva versus adulto. Enquanto as larvas têm um corpo cilíndrico e segmentado adaptado para cavar e se alimentar de detritos orgânicos, os adultos têm corpos mais robustos e estruturas especializadas para reprodução e dispersão. Pulpa. A fase de pulpa é uma fase de transição crucial onde o tenébrio se reorganiza internamente para se transformar de larva em adulto. Função da anatomia. A anatomia dos tenébrios é altamente adaptada às suas necessidades ecológicas e de sobrevivência. Exoesqueleto. Proteção contra predadores e desidratação. Mandíbulas. Capacidade de triturar uma variedade de alimentos. Pernas. Adaptadas para cavar, movimentar-se no substrato e, no caso dos adultos, caminhar em busca de alimento e parceiros. Antenas. Sensores eficientes para detectar alimentos e parceiros em seu ambiente. Em resumo, os tenébrios possuem uma anatomia que lhes permite prosperar em uma variedade de ambientes, desde depósitos de grãos até pilhas de compostagem, contribuindo para sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. Tipos mais comuns de tenébrios. Existem várias espécies de tenébrios, mas algumas são mais conhecidas e amplamente utilizadas, tanto na alimentação de animais quanto em pesquisas científicas e na compostagem. Aqui estão os tipos mais comuns. Tenebrio molitor. Descrição. Este é o tenébrio mais conhecido e amplamente criado. As larvas são de cor amarela a marrom e podem crescer até cerca de 2,5 cm de comprimento. Os besouros adultos são pretos ou marrons escuros, medindo aproximadamente 1,5 cm. Usos. Utilizado como alimento para répteis, aves, peixes e pequenos mamíferos. Também é usado em compostagem e pesquisas científicas devido ao seu ciclo de vida previsível e facilidade de criação. Ciclo de vida. O ciclo completo, do ovo ao besouro adulto, dura cerca de 4 a 6 meses, dependendo das condições ambientais. Zophobas moril, superlarva. Descrição. Conhecido como a superlarva, é maior e mais robusto que o tenebrio molitor, com larvas que podem atingir até 5 cm de comprimento. Os besouros adultos são maiores, de cor preta. Usos. Popular como alimento para animais de estimação devido ao seu tamanho maior e maior conteúdo nutricional. Eles são também menos propensos a se transformarem em besouros rapidamente, o que facilita o manuseio. Ciclo de vida. O ciclo de vida é mais longo que o do tenebrio molitor, com a fase larval durando vários meses antes da pupação. Alphitobius diaperinus, besouro do amendoim. Descrição. Conhecido como besouro do amendoim, é menor que o tenebrio molitor. As larvas são de cor marrom escura e os besouros adultos são pretos. Usos. Frequentemente encontrado em aviários e locais de criação de aves, onde se alimenta de resíduos orgânicos. É utilizado na alimentação de aves e outros pequenos animais. Ciclo de vida. O ciclo de vida é similar ao do tenebrio molitor, mas pode ser um pouco mais curto dependendo das condições ambientais. Tribolium castaneum, besouro de farinha vermelho. Descrição. Este besouro é menor, com larvas que raramente excedem 1,5 cm de comprimento. Os besouros adultos são de cor marrom avermelhada. Usos. Principalmente uma praga de produtos armazenados, mas também usado em pesquisas científicas devido à sua facilidade de manutenção em laboratório. Ciclo de vida. O ciclo de vida completo pode ser bastante rápido, com o estágio larval durando apenas algumas semanas. Tenebrio obscurus. Descrição. Similar ao tenebrio molitor, mas as larvas e os besouros tendem a ser ligeiramente menores e mais escuros. Usos. Utilizado de forma semelhante ao tenebrio molitor na alimentação de animais de estimação e na compostagem. Ciclo de vida. O ciclo de vida é comparável ao do tenebrio molitor, com a larva durando alguns meses antes da pupação. Esses são alguns dos tipos mais comuns de tenébrios, cada um com suas características específicas e usos variados. Todos desempenham um papel importante tanto no ecossistema quanto em aplicações práticas na alimentação de animais e na reciclagem de resíduos orgânicos. Hábitos e comportamentos dos tenébrios.
Os tenébrios exibem uma variedade de hábitos e comportamentos que são adaptados às suas necessidades de sobrevivência, reprodução e alimentação. Estes comportamentos variam entre as fases larval, pupal e adulta, refletindo as diferentes necessidades de cada estágio do ciclo de vida. Fase larval. Alimentação. Atividade constante. As larvas de tenébrios estão em constante busca por alimento. Elas são especialmente ativas à noite, quando procuram e consomem uma variedade de materiais orgânicos, incluindo grãos, farelos e resíduos vegetais. Cavando e enterrando, as larvas frequentemente cavam no substrato em busca de comida, o que também lhes oferece proteção contra predadores. Movimentação. Locomoção rápida. As larvas são ágeis e podem se mover rapidamente através do substrato. Elas usam suas pernas curtas e robustas para cavar e explorar o ambiente ao seu redor. Defesa. Comportamento de enterramento. Quando ameaçadas, as larvas tendem a se enterrar no substrato para se proteger. O exoesqueleto rígido também oferece uma defesa física contra predadores. Fase de pupação. Imobilidade. Estado de transição. Durante a fase de pupa, os tenébrios permanecem imóveis e vulneráveis. Nesta fase, eles estão protegidos apenas pelo exoesqueleto que se forma ao redor da pupa. Metamorfose. Transformação interna. A pupa passa por uma completa reorganização interna, transformando-se de larva em besouro adulto. Durante este período, não há comportamento ativo além de eventuais movimentos reflexos. Fase adulta. Alimentação. Variedade de dieta. Os besouros adultos se alimentam de uma variedade de materiais orgânicos, incluindo restos vegetais e grãos. Eles também podem consumir matéria animal em decomposição. Comportamento noturno. Semelhante às larvas, os besouros são predominantemente noturnos, realizando a maior parte de sua atividade durante a noite para evitar predadores e condições adversas. Reprodução. Acasalamento. Após a emergência da pupa, os besouros adultos buscam parceiros para acasalar. O acasalamento ocorre frequentemente e as fêmeas podem colocar centenas de ovos ao longo de suas vidas. Deposição de ovos. As fêmeas colocam ovos em locais ricos em alimentos, garantindo que as larvas recém-nascidas tenham acesso imediato a fontes de nutrição. Movimentação. Caminhada e voo. Embora muitas espécies de tenébrios não sejam bons voadores, alguns besouros adultos podem voar curtas distâncias. Eles preferem caminhar em busca de alimento e parceiros. Defesa. Comportamento de imobilização. Quando ameaçados, os besouros podem se imobilizar, simulando a morte para evitar predadores. Exoesqueleto rígido. O exoesqueleto duro protege contra ataques físicos. Comportamentos sociais. Interações. Agrupamento. Tenébrios frequentemente formam agregações, especialmente em ambientes ricos em alimentos. Esse comportamento pode ajudar na regulação da umidade e na proteção mútua contra predadores. Competição. A competição por recursos alimentares e espaço, especialmente em condições de alta densidade populacional. Comunicação. Sinais químicos. Os tenébrios usam feromoníos para comunicação, especialmente durante o acasalamento. Esses sinais químicos ajudam a atrair parceiros e coordenar comportamentos de agrupamento. Adaptações ao ambiente. Dietas diversificadas. A capacidade de consumir uma ampla variedade de materiais orgânicos permite que os tenébrios sobrevivam em diversos ambientes, desde depósitos de grãos até florestas e áreas urbanas. Sobrevivência em ambientes secos. Tenébrios são capazes de sobreviver em ambientes com pouca água, extraindo a maior parte da umidade necessária de seus alimentos. Os hábitos e comportamentos dos tenébrios são altamente adaptáveis e permitem que esses insetos prosperem em uma ampla gama de ambientes. Desde a busca incessante por alimento das larvas até os complexos comportamentos reprodutivos dos adultos, cada fase do ciclo de vida dos tenébrios está bem ajustada para maximizar a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Esses comportamentos, junto com suas adaptações fisiológicas, fazem dos tenébrios insetos resilientes e ecologicamente importantes. Habitat e alimentação. Onde os tenébrios são encontrados naturalmente. Os tenébrios são insetos adaptáveis e podem ser encontrados em diversos ambientes ao redor do mundo. Eles têm uma preferência por locais que oferecem condições favoráveis para o seu desenvolvimento, especialmente onde há abundância de alimentos e abrigo. Aqui estão os principais habitats naturais dos tenébrios. Ambientes de armazenamento de grãos.
Descrição: os tenébrios são frequentemente encontrados em armazéns, silos e outras instalações de armazenamento de grãos e alimentos. Eles se alimentam de cereais, farinhas, farelos e outros produtos armazenados. Condições favoráveis: locais com temperaturas moderadas a altas e umidade controlada proporcionam um ambiente ideal para a reprodução e crescimento dos tenébrios. Habitat natural. Descrição: em seu habitat natural, os tenébrios são encontrados em áreas temperadas e subtropicais. Eles preferem ambientes escuros e úmidos, como sob cascas de árvores, em pilhas de folhas em decomposição e em solo rico em matéria orgânica. Condições favoráveis: solos ricos em matéria orgânica e locais com uma boa quantidade de detritos vegetais fornecem alimento e abrigo para os tenébrios. Aviários e fazendas. Descrição: os tenébrios são comuns em aviários e fazendas onde são criadas aves e outros animais. Eles se alimentam de restos de comida e fezes, ajudando na decomposição da matéria orgânica. Condições favoráveis: a presença de resíduos alimentares e matéria orgânica em decomposição torna esses locais ideais para os tenébrios. Compostagem e pilhas de resíduos orgânicos. Descrição: os tenébrios são frequentemente encontrados em pilhas de compostagem e resíduos orgânicos, onde ajudam na decomposição de matéria vegetal e animal. Condições favoráveis: a compostagem oferece um ambiente quente e rico em nutrientes, perfeito para o crescimento e desenvolvimento dos tenébrios. A hashtag Reias Urbanas. Descrição: em áreas urbanas, os tenébrios podem ser encontrados em lixeiras, depósitos de lixo e outros locais onde resíduos alimentares estão presentes. Condições favoráveis: a presença de resíduos orgânicos e a falta de predadores naturais permitem que os tenébrios prosperem em ambientes urbanos. Áreas rurais. Descrição: em áreas rurais, especialmente em fazendas e celeiros, os tenébrios se beneficiam da abundância de alimentos e dos materiais orgânicos em decomposição. Condições favoráveis: os tenébrios são atraídos por alimentos armazenados e restos de plantações, onde encontram tanto alimento quanto abrigo. Vegetação em decomposição. Descrição: os tenébrios também são encontrados em florestas e campos, onde se alimentam de vegetação em decomposição, fungos e outros materiais orgânicos. Condições favoráveis: locais com uma boa quantidade de matéria orgânica em decomposição e umidade constante são ideais para o desenvolvimento dos tenébrios. Em todos esses habitats, os tenébrios desempenham um papel importante na decomposição de matéria orgânica, contribuindo para a reciclagem de nutrientes no ecossistema. Sua capacidade de se adaptar a diversos ambientes e sua dieta variada fazem deles insetos altamente resilientes e ecologicamente significativos. A alimentação dos tenébrios: o que comem e como isso influencia seu crescimento. Os tenébrios são insetos onívoros que se alimentam de uma ampla variedade de materiais orgânicos. A sua dieta influencia diretamente o seu crescimento, desenvolvimento e reprodução. Abaixo, detalhamos os principais aspectos da alimentação dos tenébrios e como isso impacta suas várias fases de vida. O que comem? Larvas. Grãos e farinhas. As larvas de tenébrio, especialmente as do tenebrio molitor, são conhecidas por consumir grãos armazenados, como trigo, aveia, milho e arroz. Elas também se alimentam de produtos derivados desses grãos, como farinha e farelo. Resíduos vegetais. Em ambientes naturais, as larvas consomem folhas em decomposição, cascas de árvores, raízes e outros detritos vegetais. Fontes de proteína. Além de materiais vegetais, as larvas também podem se alimentar de resíduos de alimentos ricos em proteínas, como restos de carne e subprodutos de origem animal. Adultos. Matéria vegetal. Os besouros adultos se alimentam de materiais vegetais, incluindo folhas e brotos em decomposição. Resíduos orgânicos. Em ambientes domésticos ou de armazenamento, eles podem consumir resíduos de alimentos humanos e de animais. Como a alimentação influencia o crescimento? Qualidade e tipo de alimento. Ricos em proteínas e gorduras. Uma dieta rica em proteínas e gorduras promove um crescimento mais rápido das larvas e um maior índice de sobrevivência. Alimentos como farelo de trigo e restos de alimentos ricos em proteínas são particularmente benéficos. Vitaminas e minerais. A presença de vitaminas e minerais na dieta é crucial para o desenvolvimento saudável. Suplementos vitamínicos ou alimentos naturais ricos nesses nutrientes melhoram a saúde geral das larvas e dos adultos. Quantidade de alimento. Disponibilidade constante. A oferta contínua de alimento garante que as larvas cresçam rapidamente e alcancem a fase adulta mais cedo.
A falta de alimento pode retardar o crescimento e prolongar a fase larval. Superalimentação. Embora a alimentação abundante promova um crescimento rápido, a superalimentação pode levar ao desperdício e ao desenvolvimento de fungos e bactérias nocivas no substrato. Hidratação. Fontes de água. Embora os tenébrios obtenham a maior parte da água de sua alimentação, a oferta de fontes adicionais de hidratação, como pedaços de frutas e vegetais frescos, é benéfica. A falta de hidratação adequada pode resultar em crescimento lento e mortalidade elevada. Temperatura e umidade. Influência climática. A temperatura e a umidade do ambiente também afetam a forma como os tenébrios processam o alimento. Ambientes quentes e úmidos aceleram o metabolismo e o crescimento, enquanto condições frias e secas podem retardá-los. Impactos da alimentação em diferentes fases de vida. Fase larval. Crescimento rápido. Uma alimentação adequada na fase larval resulta em um crescimento rápido e saudável, preparando as larvas para a pupação. Desenvolvimento corporal. A ingestão adequada de nutrientes é essencial para o desenvolvimento de estruturas corporais robustas e para a futura transformação em pupa e adulto. Fase de pupação. Energia para metamorfose. Durante a pupação, os tenébrios dependem das reservas de nutrientes acumuladas durante a fase larval. Uma dieta nutritiva garante que as larvas tenham energia suficiente para completar a metamorfose. Fase adulta. Reprodução. A alimentação na fase adulta influencia a capacidade reprodutiva dos besouros. Besouros bem alimentados produzem mais ovos, garantindo a continuidade da população. Longevidade. A dieta também afeta a longevidade dos besouros adultos. A alimentação adequada resulta em uma vida mais longa e uma maior produção de ovos ao longo do tempo. Em resumo, a alimentação dos tenébrios é um fator crucial que influencia diretamente todas as fases de seu ciclo de vida. Uma dieta balanceada e nutritiva promove um crescimento saudável, uma maior taxa de sobrevivência e uma reprodução eficiente, tornando os tenébrios insetos resilientes e versáteis. Origem e evolução dos tenébrios. Os tenébrios pertencem à família Tenebrionidae, uma das maiores famílias de besouros, com mais de 20.000 espécies distribuídas globalmente. Para entender a origem e evolução dos tenébrios, é essencial explorar a história evolutiva dos besouros, ordem Coleoptera, e as adaptações que permitiram que os tenébrios prosperassem em uma variedade de ambientes. Origem dos besouros. Fósseis e primeiros besouros. Os primeiros fósseis de besouros datam do período Permiano, cerca de 290 milhões de anos atrás. Esses insetos primitivos já exibiam características básicas dos besouros modernos, como um corpo segmentado e um par de élitros, asas endurecidas. Diversificação. A diversificação dos besouros ocorreu durante o período Jurássico, aproximadamente 200 milhões de anos atrás. A evolução das plantas com flores, angiospermas, durante o Cretáceo, cerca de 145 milhões de anos atrás, impulsionou a radiação adaptativa dos besouros, incluindo os tenébrios. Evolução dos Tenebrionidae. Adaptações ao ambiente. A família Tenebrionidae desenvolveu várias adaptações que lhes permitiram colonizar uma ampla gama de habitats. Essas adaptações incluem um exoesqueleto robusto para proteção e a capacidade de se alimentar de uma variedade de materiais orgânicos. Dieta generalista. A capacidade dos tenébrios de consumir detritos vegetais e animais, grãos e outros alimentos armazenados foi uma adaptação crucial que lhes permitiu prosperar em ambientes ricos e variados. Adaptações evolutivas específicas. Estruturas corporais. Élitros. Os élitros endurecidos oferecem proteção contra predadores e desidratação, permitindo que os tenébrios sobrevivam em ambientes adversos. Mandíbulas. Mandíbulas fortes e adaptadas para mastigar diferentes tipos de alimentos permitiram que os tenébrios aproveitassem uma ampla gama de fontes de alimento. Comportamentos. Cavando e enterrando. Comportamentos de cavar e enterrar ajudaram os tenébrios a se esconderem de predadores e a encontrar alimentos subterrâneos. Noturnidade. A atividade noturna reduz a exposição a predadores e temperaturas extremas, melhorando a sobrevivência dos tenébrios. Diversificação e dispersão geográfica. Distribuição global. Hoje, os tenébrios podem ser encontrados em quase todos os continentes, exceto na Antártica. Sua dispersão global foi facilitada pela capacidade de viver em ambientes perturbados por humanos, como armazéns de grãos e residências. Espécies notáveis. Tenebrio molitor.
conhecido como tenebro comum ou larva de farinha, é uma das espécies mais amplamente distribuídas e estudadas devido à sua importância econômica e facilidade de criação. Zophobas morio, conhecido como superlarva, é uma espécie maior que é frequentemente usada como alimento para animais de estimação devido ao seu maior tamanho e valor nutricional. Impacto da interação com humanos. Domesticação e criação. A interação com os humanos, especialmente no contexto de armazenamento de alimentos, levou à domesticação e criação de tenebros em larga escala. Eles são criados tanto para alimentação de animais quanto para pesquisas científicas. Papel na ciência e tecnologia. Os tenebros têm sido usados em estudos de biologia evolutiva, genética e ecologia devido à sua facilidade de criação e rápida taxa de reprodução. Eles também têm potencial em biotecnologia, como na degradação de resíduos plásticos. Os tenebros são um exemplo fascinante de como a evolução e a adaptação podem levar ao sucesso em uma ampla gama de ambientes. Desde suas origens há milhões de anos até sua diversificação e dispersão global, os tenebros desenvolveram uma série de adaptações que lhes permitiram prosperar. Sua interação com os humanos e seu papel contínuo na pesquisa científica sublinham a importância desses insetos tanto no ecossistema natural quanto em contextos antropogênicos. Grupo taxonômico dos tenebros. Os tenebros pertencem à ordem Coleoptera, que é a maior ordem de insetos conhecida, com cerca de 400.000 espécies descritas. Dentro desta ordem, os tenebros são classificados na família Tenebrionidae. A seguir, detalhamos a taxonomia dos tenebros, destacando as principais características e a diversidade dentro deste grupo. A classificação taxonômica dos tenebros é a seguinte: Reino, Animalia. Filo, Arthropoda. Classe, Insecta. Ordem, Coleoptera. Família, Tenebrionidae. A família Tenebrionidae é uma das maiores famílias de besouros, com mais de 20.000 espécies descritas, distribuídas em cerca de 2.500 gêneros. Esta família é altamente diversa, tanto morfologicamente quanto ecologicamente. Élitros: os besouros desta família possuem élitros rígidos e geralmente de cor escura, que protegem o segundo par de asas membranosas. Corpo: o corpo dos tenebros é robusto e variavelmente de forma alongada ou oval. A cor varia do marrom ao preto, e algumas espécies podem ter padrões ou texturas distintas. Antenas: as antenas são normalmente segmentadas e podem ser filiformes ou ligeiramente cerradas. Subfamílias e gêneros relevantes. A família Tenebrionidae é dividida em várias subfamílias, cada uma contendo múltiplos gêneros e espécies. Algumas subfamílias e gêneros notáveis incluem: Subfamília Tenebrioninae. Gênero Tenebrio, inclui a espécie Tenebrio molitor, conhecida como tenebro comum ou larva de farinha. Gênero Ophytobius, contém espécies como Ophytobius diaperinus, também conhecido como besouro do amendoim. Subfamília Diaperinae. Gênero Diaperis, estes besouros são frequentemente encontrados em florestas e se alimentam de fungos e matéria vegetal em decomposição. Subfamília Pimeliina. Gênero Pimelia, encontrado principalmente em regiões áridas, estes besouros são bem adaptados a ambientes desérticos. Importância ecológica e econômica. Ecologia. Decompositores: muitas espécies de tenebros são decompositores importantes, ajudando na reciclagem de matéria orgânica. Elas se alimentam de restos vegetais, madeira em decomposição e outros materiais orgânicos. Predadores e presas: os tenebros servem como alimento para uma variedade de predadores, incluindo aves, mamíferos e outros insetos, e são parte integral das cadeias alimentares em seus habitats. Economia. Pragas de armazém: algumas espécies de tenebros são conhecidas como pragas de produtos armazenados, como grãos e farinhas. Elas podem causar danos significativos em armazéns e silos. Criação comercial: espécies como Tenebrio molitor e Zophobas morio são criadas comercialmente como alimento para animais de estimação, especialmente répteis e aves, devido ao seu alto valor nutricional. Adaptações e evolução. Adaptações morfológicas. Exoesqueleto robusto: o exoesqueleto dos tenebros é rígido e durável, proporcionando proteção contra predadores e desidratação. Mandíbulas fortes: as mandíbulas são adaptadas para triturar uma ampla variedade de materiais, desde grãos secos até madeira em decomposição. Evolução.
Radiação adaptativa. A radiação adaptativa dos tenébrios permitiu que eles ocupassem uma ampla gama de nichos ecológicos, desde desertos áridos até florestas úmidas. Diversificação. A diversificação dentro da família Tenebronidae reflete a capacidade desses besouros de se adaptarem a diferentes ambientes e fontes de alimento. O grupo taxonômico dos tenébrios, dentro da família Tenebronidae, representa uma impressionante diversidade de besouros adaptados a uma ampla gama de habitats e dietas. Sua classificação taxonômica destaca a complexidade e a variedade dentro deste grupo, e suas adaptações ecológicas evolutivas sublinham sua importância tanto no ecossistema quanto na economia humana. Desde decompositores críticos até pragas de armazém, os tenébrios desempenham múltiplos papéis vitais em seus respectivos ambientes. Criação de tenébrios. Materiais necessários para iniciar uma criação de tenébrios. Iniciar uma criação de tenébrios pode ser um projeto interessante e educacional, além de prático para quem deseja criar alimento para animais de estimação ou explorar a biologia desses insetos. Para começar, você precisará de uma série de materiais e equipamentos para garantir um ambiente adequado e saudável para os tenébrios. Aqui está uma lista dos principais materiais necessários. Recipientes e habitáculos. Caixas de criação. Tipo: utilize caixas de plástico ou recipientes de acrílico com tampas para manter os tenébrios confinados e prevenir a fuga. Tamanho: o tamanho do recipiente deve ser proporcional à quantidade de tenébrios que você pretende criar. Caixas grandes são ideais para criações em larga escala, enquanto caixas menores são adequadas para criações menores ou experimentais. Ventilação: certifique-se de que o recipiente tenha uma ventilação adequada para evitar o acúmulo de umidade e garantir a circulação de ar. Isso pode ser feito através de furos na tampa ou na lateral do recipiente. Substrato. Tipo: o substrato pode incluir farelo de trigo, farinha de milho, ou uma mistura de grãos. O substrato deve ser seco e nutritivo para servir como fonte de alimento e também para a oviposição das fêmeas. Função: além de servir de alimento, o substrato proporciona um ambiente de cavar e esconder, o que é natural para os tenébrios. Equipamentos de controle ambiental. Termômetro e higrômetro. Uso: esses instrumentos são importantes para monitorar a temperatura e a umidade do ambiente, que devem ser mantidas dentro dos intervalos ideais para o desenvolvimento dos tenébrios. Faixa de temperatura: a temperatura ideal para a criação de tenébrios varia entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. Faixa de umidade: a umidade deve ser mantida baixa para evitar problemas como mofo e a desidratação dos tenébrios. Lâmpadas e aquecedores. Lâmpadas de calor: em locais com temperaturas baixas, pode ser necessário usar lâmpadas de calor ou aquecedores para manter a temperatura ideal. Aquecedores: aquecedores de ambiente ou tapetes térmicos também podem ser usados para manter a temperatura estável. Alimentação e suplementos. Ração base. Tipo: o alimento base pode ser farelo de trigo, milho, ou uma mistura específica para insetos. Quantidades: forneça uma quantidade suficiente de ração, repondo conforme necessário para evitar a escassez. Suplementos nutricionais. Vitaminas e minerais. Suplementos como cálcio e vitaminas podem ser adicionados para promover um crescimento saudável e uma boa reprodução. Manutenção e limpeza. Escova e pincéis. Uso: utilizados para remover resíduos e limpar o substrato. A limpeza regular é essencial para prevenir doenças e infecções. Produtos de limpeza. Tipo: produtos de limpeza não tóxicos e seguros para insetos devem ser usados para higienizar os recipientes. Sistema de recolha e manejo. Colher ou espátula. Uso: para manusear o substrato e os tenébrios. Essencial para a remoção de resíduos e para a separação de diferentes fases de vida dos tenébrios. Recipiente de separação. Uso: para separar larvas de adultos e facilitar o manejo. Pode ser um recipiente pequeno ou uma caixa de separação com divisórias. Outros materiais. Tampas e fechos. Uso: certifique-se de que os recipientes tenham tampas seguras para evitar fugas. Fechos herméticos ajudam a manter o ambiente controlado. Material para oviposição. Tipo: se desejar incentivar a oviposição, pode adicionar pequenas caixas ou pedaços de papelão dentro do recipiente para que as fêmeas possam depositar seus ovos.
Iniciar uma criação de tenebros requer planejamento e preparação cuidadosa para garantir que os insetos tenham um ambiente adequado para seu crescimento e desenvolvimento. Com os materiais certos e um manejo apropriado, você pode criar um habitat produtivo e saudável para os tenebros, seja para uso como alimento para animais de estimação, para estudos científicos ou para qualquer outro propósito que você tenha em mente. Preparação do ambiente do substrato para a criação de tenebros. A preparação adequada do ambiente do substrato é crucial para o sucesso da criação de tenebros. Um ambiente bem preparado e um substrato adequado garantem o crescimento saudável dos insetos, promovem uma boa taxa de reprodução e reduzem problemas de saúde e manutenção. Aqui está um guia detalhado para a preparação do ambiente do substrato. Preparação do ambiente. Escolha do local. Localização. Escolha um local que seja relativamente seco e com temperatura controlada. Evite áreas com luz solar direta ou fontes de umidade excessiva. Ventilação. Garanta uma boa ventilação no local de criação para evitar o acúmulo de umidade e garantir a circulação de ar. Ambientes fechados podem exigir ventiladores ou aberturas. Temperatura e umidade. Temperatura ideal. Mantenha a temperatura entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. Use termômetros para monitorar a temperatura e, se necessário, aquecedores para ajustar a temperatura. Umidade ideal. Mantenha a umidade baixa para evitar mofo e doenças. Use um higrômetro para monitorar a umidade e ajuste conforme necessário usando desumidificadores ou ventiladores. Iluminação. Luz. Os tenebros são predominantemente noturnos, então a iluminação do ambiente deve ser mínima. Evite luz direta e mantenha o ambiente escuro ou com luz indireta. Recipientes e equipamentos. Caixas de criação. Utilize caixas de plástico ou acrílico com tampas seguras. Certifique-se de que os recipientes tenham ventilação adequada, com furos ou aberturas pequenas. Equipamentos de controle. Inclua termômetros, higrômetros e, se necessário, lâmpadas de calor ou aquecedores para manter as condições ideais. Preparação do substrato. Escolha do substrato. Tipos comuns: farelo de trigo, farinha de milho, ou uma mistura de grãos são opções comuns. O substrato deve ser seco e nutritivo. Função: o substrato serve como fonte de alimento e também como material onde os tenebros podem cavar e se esconder. Preparação do substrato. Secagem: certifique-se de que o substrato esteja seco antes de usá-lo. Isso ajuda a evitar problemas de umidade e mofo. Desinfecção: pode ser útil desinfetar o substrato para reduzir o risco de doenças e parasitas. Isso pode ser feito aquecendo o substrato a uma temperatura elevada por um período de tempo ou usando métodos de pasteurização. Adição ao recipiente. Camada de substrato: adicione uma camada de substrato ao fundo do recipiente. A profundidade ideal pode variar, mas geralmente uma camada de 2 a 5 centímetros é suficiente. Mistura: se usar uma mistura de substratos, combine-os bem para garantir uma distribuição uniforme dos nutrientes. Manutenção do substrato. Reposição e limpeza: substitua o substrato regularmente para evitar a acumulação de resíduos e manter um ambiente saudável. Remova o substrato sujo e adicione o substrato fresco conforme necessário. Monitoramento: verifique periodicamente o substrato para sinais de umidade excessiva, mofo ou deterioração. Ajuste a ventilação e as condições ambientais conforme necessário para manter o substrato em boas condições. Ambiente de oviposição. Materiais adicionais: adicione materiais como pequenos pedaços de papelão ou caixas dentro do recipiente para que as fêmeas possam depositar seus ovos. Esses materiais servem como locais de oviposição e ajudam a manter os ovos protegidos. A preparação adequada do ambiente do substrato é fundamental para o sucesso na criação de tenebros. Ao criar condições ideais e manter um substrato adequado, você garante um ambiente saudável e produtivo para o crescimento e reprodução dos tenebros. O controle cuidadoso da temperatura, umidade e limpeza do substrato contribui para uma criação bem-sucedida e para a saúde geral dos insetos. Cuidados diários e manutenção na criação de tenebros. Para garantir o sucesso e a saúde da criação de tenebros, é essencial seguir uma rotina de cuidados diários e manutenção. Isso envolve monitorar as condições do ambiente, gerenciar a alimentação e manter a limpeza do habitat. Aqui estão as principais práticas de cuidados diários e manutenção para uma criação de tenebros. Monitoramento das condições ambientais.
Temperatura. Verificação. Confira a temperatura do ambiente pelo menos uma vez por dia para garantir que esteja dentro da faixa ideal de 25 graus Celsius a 30 graus Celsius. Ajuste. Se necessário, ajuste a temperatura usando aquecedores ou lâmpadas de calor. Verifique se os equipamentos de controle ambiental estão funcionando corretamente. Umidade. Verificação. Use um higrômetro para monitorar a umidade do ambiente. A umidade deve ser mantida baixa para evitar problemas de mofo e doenças. Ajuste. Se a umidade estiver alta, ajuste a ventilação ou utilize desumidificadores para manter as condições adequadas. Evite a umidade excessiva no substrato. Ventilação. Inspeção. Verifique a ventilação dos recipientes diariamente. Certifique-se de que as aberturas estejam desobstruídas e que o ar esteja circulando adequadamente para evitar a acumulação de umidade e odores. Alimentação e suplementos. Reabastecimento. Ração. Reponha a ração e o substrato conforme necessário. Verifique diariamente se há comida suficiente e adicione mais se necessário. Alimento. Utilize uma mistura de farelo de trigo, farinha de milho ou outras rações adequadas para insetos. Pode ser necessário ajustar a quantidade dependendo do tamanho da colônia. Suplementos nutricionais. Adição. Se estiver usando suplementos como cálcio ou vitaminas, adicione-os conforme as necessidades da colônia. Seguir as recomendações do fabricante para a dosagem é importante. Limpeza e manutenção. Remoção de resíduos. Limpeza diária. Remova qualquer substrato ou alimento em decomposição, bem como resíduos de fezes ou corpos de tenébrios mortos. Isso ajuda a prevenir a proliferação de doenças e o crescimento de fungos. Verificação. Inspecione o substrato regularmente para sinais de umidade excessiva ou mofo. Substitua o substrato sujo por fresco conforme necessário. Higienização dos recipientes. Limpeza regular. Limpe os recipientes e equipamentos com uma solução de água e detergente neutro. Enxague bem e deixe secar antes de adicionar novo substrato ou alimentos. Desinfecção. Periodicamente, desinfete os recipientes com soluções apropriadas para garantir que estejam livres de patógenos. Evite o uso de produtos químicos fortes que possam ser prejudiciais aos tenébrios. Inspeção da saúde. Observação. Observe os tenébrios diariamente para identificar sinais de doenças, parasitas ou problemas de crescimento. Inspecione a colônia para qualquer comportamento anômalo ou mortalidade elevada. Ação. Se detectar problemas de saúde, ajuste as condições ambientais e a dieta conforme necessário, e considere consultar um especialista em entomologia para obter orientação. Gestão da reprodução. Monitoramento de ovos e larvas. Verificação. Verifique regularmente se há ovos e larvas no substrato. Assegure-se de que há materiais adequados para oviposição. Separação. Separe as larvas recém-nascidas dos adultos, se possível, para evitar a predação de ovos e larvas. Manuseio e rotatividade. Recolha. Recolha e separe os tenébrios em diferentes estágios de desenvolvimento, se necessário, para facilitar a gestão da colônia e a colheita. Outros cuidados. Prevenção de pragas. Monitoramento. Fique atento a possíveis infestações de outros insetos ou pragas que possam competir com os tenébrios. Controle. Use métodos de controle apropriados para manter o ambiente livre de pragas. Documentação e registro. Registros. Mantenha um registro das atividades diárias, como alimentação, limpeza e manutenção. Isso ajuda a monitorar o progresso e identificar tendências ou problemas. Os cuidados diários e a manutenção adequada são essenciais para garantir uma criação bem-sucedida de tenébrios. Monitorar as condições ambientais, gerenciar a alimentação e a limpeza, e observar a saúde da colônia são práticas fundamentais para o crescimento saudável e a produtividade dos tenébrios. Com uma rotina de cuidados adequada, você pode maximizar a eficiência da criação e garantir o bem-estar dos insetos. Benefícios e usos dos tenébrios. Alimentação de animais de estimação com tenébrios. Os tenébrios, particularmente as larvas do tenebrio molitor, tenebro comum, são amplamente utilizados como alimento para uma variedade de animais de estimação, incluindo répteis, aves e peixes. Eles são uma excelente fonte de proteína e outros nutrientes essenciais para esses animais. Aqui está um guia sobre como os tenébrios podem ser usados na alimentação de diferentes tipos de animais de estimação. Répteis.
Tipos de répteis: lagartos, iguanas, gecos e lagartos de cauda espinhosa. Serpentes: algumas espécies de serpentes podem se alimentar de insetos, especialmente quando jovens. Benefícios dos tenébrios: nutrientes: os tenébrios são ricos em proteínas e gorduras, o que é essencial para o crescimento e a saúde dos répteis. Estimulação: oferecem uma forma de alimentação que estimula o comportamento de caça e forrageamento. Como oferecer? Tamanho: certifique-se de que os tenébrios oferecidos são de tamanho apropriado para o réptil. Larvas muito grandes podem ser difíceis de comer e podem causar problemas digestivos. Frequência: alimente os répteis com tenébrios 1 a 2 vezes por semana, dependendo das necessidades nutricionais específicas do animal. Método: pode ser oferecido diretamente no recinto do réptil ou em uma tigela de alimentação. Monitore para garantir que os tenébrios sejam consumidos e que não haja restos no ambiente. Aves. Tipos de aves: aves de companhia, papagaios, canários e periquitos. Aves exóticas, águias e falcões, em ambientes de cativeiro ou reabilitação. Benefícios dos tenébrios: fonte de proteína: fornecem uma fonte rica de proteína e gordura, que é benéfica para a plumagem e a energia das aves. Variedade alimentar: adicionar tenébrios à dieta pode fornecer uma variedade de nutrientes e evitar a monotonia alimentar. Como oferecer? Tamanho: escolha tenébrios de tamanho adequado para a espécie de ave. Para aves menores, como canários, tenébrios menores ou cortados em pedaços podem ser mais apropriados. Frequência: ofereça tenébrios 1 a 2 vezes por semana. Evite sobrecarregar a dieta das aves com insetos e assegure uma dieta balanceada. Método: os tenébrios podem ser oferecidos diretamente ou misturados com a ração habitual da ave. Certifique-se de que a comida não esteja contaminada e que o ambiente de alimentação seja limpo. Peixes. Tipos de peixes: peixes de água doce, betas, gupis e ciclídeos. Peixes de água salgada: alguns peixes ornamentais também podem se beneficiar de uma dieta que inclui insetos. Benefícios dos tenébrios: alto valor nutricional: os tenébrios são ricos em proteínas e outros nutrientes que são benéficos para o crescimento e a saúde dos peixes. Atraente: são uma alternativa atraente e nutritiva para alimentos de peixe convencionais. Como oferecer? Tamanho: certifique-se de que os tenébrios sejam de tamanho adequado para o peixe. Peixes menores podem precisar de tenébrios menores ou de pedaços. Frequência: ofereça tenébrios como parte da dieta regular do peixe, 1 a 2 vezes por semana. Método: pode ser necessário triturar ou cortar os tenébrios para que se adequem ao tamanho da boca dos peixes. Certifique-se de que a comida esteja bem distribuída e que os peixes tenham acesso a ela. Cuidados e considerações: higiene. Armazenamento: mantenha os tenébrios frescos e em um local limpo para evitar contaminações. Armazene-os em recipientes limpos e bem ventilados. Prevenção de doenças: garanta que os tenébrios estejam livres de patógenos antes de oferecê-los aos animais de estimação. Diversidade alimentar. Dieta balanceada: embora os tenébrios sejam nutritivos, eles não devem constituir a dieta completa dos animais. Ofereça uma dieta balanceada que inclua uma variedade de alimentos. Observação. Comportamento: observe o comportamento dos animais após a alimentação para garantir que estejam aceitando bem os tenébrios e que não haja problemas digestivos ou de saúde. Os tenébrios são uma excelente opção de alimentação para muitos tipos de animais de estimação, fornecendo nutrientes essenciais e estimulando comportamentos naturais. Ao oferecer tenébrios de maneira adequada, você pode contribuir para a saúde e o bem-estar dos seus animais de estimação, enquanto garante que eles recebam uma dieta variada e equilibrada. Uso dos tenébrios na compostagem e reciclagem de resíduos orgânicos. Os tenébrios, particularmente as larvas do tenebrio molitor, têm se mostrado uma alternativa eficiente e sustentável para a compostagem e reciclagem de resíduos orgânicos. Utilizando esses insetos no processo, é possível transformar resíduos alimentares e orgânicos em produtos úteis, ao mesmo tempo em que reduz a quantidade de lixo e promove a sustentabilidade ambiental. Aqui está um guia detalhado sobre o uso dos tenébrios na compostagem e reciclagem de resíduos orgânicos. Benefícios do uso de tenébrios: redução de resíduos.
Decomposição eficiente. As larvas de tenebros são altamente eficientes na decomposição de resíduos orgânicos, como restos de alimentos e resíduos vegetais. Elas consomem grandes quantidades de material orgânico, reduzindo significativamente o volume de resíduos. Produção de biomassa. Fonte de proteína. Os tenebros convertem os resíduos orgânicos em biomassa rica em proteínas, que pode ser utilizada como alimento para animais de estimação, gado ou como fertilizante. Fertilizante natural. Resíduos de tenebros. O substrato residual após a alimentação das larvas se transforma em um composto rico em nutrientes, que pode ser usado como fertilizante para plantas e jardins. Sustentabilidade ambiental. Redução de gases de efeito estufa. O uso de tenebros na compostagem reduz a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa associados à decomposição anaeróbica dos resíduos. Implementação do processo. Preparação do substrato. Tipos de resíduos. Os tenebros podem ser alimentados com uma variedade de resíduos orgânicos, incluindo restos de frutas, vegetais, cereais e farelos. É importante evitar resíduos de carne e produtos lácteos, que podem causar problemas e não são recomendados para a alimentação dos tenebros. Preparação. Triture ou corte os resíduos grandes em pedaços menores para facilitar a alimentação dos tenebros. Os resíduos devem ser secos e livres de contaminantes. Montagem do sistema de compostagem. Recipientes. Use recipientes adequados, como caixas de plástico ou bandejas, com ventilação para permitir a circulação de ar. O substrato deve ser colocado em camadas para evitar compactação e permitir aeração. Inoculação. Adicione os tenebros ao substrato preparado. A quantidade de tenebros necessária pode variar dependendo da quantidade de resíduos e do tamanho do sistema. Manutenção e monitoramento. Alimentação. Forneça uma quantidade adequada de resíduos para os tenebros e reponha conforme necessário. Evite sobrecarregar o sistema com resíduos em excesso. Umidade. Mantenha o substrato ligeiramente úmido, mas não encharcado. A umidade excessiva pode causar problemas de mofo e deterioração. Temperatura. Mantenha a temperatura dentro da faixa ideal para o crescimento dos tenebros, 25 graus Celsius a 30 graus Celsius. Ajuste a ventilação ou o aquecimento conforme necessário. Colheita e processamento. Coleta dos tenebros. Após um período de alimentação, geralmente de 2 a 4 semanas, colha os tenebros para uso como alimento ou para outros fins. Substrato residual. O substrato restante após a colheita dos tenebros pode ser usado como fertilizante. Certifique-se de que o material esteja bem decomposto e livre de resíduos orgânicos não consumidos. Vantagens adicionais. Educação e conscientização. Sustentabilidade. O uso de tenebros para compostagem oferece uma oportunidade educacional para entender melhor o ciclo dos nutrientes e a gestão de resíduos. Inovação. Promove a inovação em práticas de compostagem e reciclagem, mostrando alternativas viáveis e sustentáveis para a gestão de resíduos orgânicos. Desenvolvimento de produtos. Ração animal. A biomassa dos tenebros pode ser processada e utilizada para fabricar rações para animais de estimação e gado, agregando valor ao processo de reciclagem de resíduos. Fertilizante orgânico. O composto resultante pode ser comercializado como fertilizante orgânico para agricultores e jardineiros, incentivando práticas de cultivo mais sustentáveis. O uso de tenebros na compostagem e reciclagem de resíduos orgânicos representa uma solução inovadora e sustentável para a gestão de resíduos. Ao transformar resíduos alimentares e orgânicos em biomassa nutritiva e fertilizante, os tenebros contribuem para a redução de resíduos, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de produtos úteis. Implementar um sistema de compostagem com tenebros pode trazer benefícios econômicos e ecológicos significativos, promovendo práticas de reciclagem mais eficientes e sustentáveis. Potencial dos tenebros como fonte de proteína para consumo humano. Os tenebros, especialmente as larvas do Tenebrio molitor, têm ganhado destaque como uma fonte alternativa e sustentável de proteína para consumo humano. Com o crescente interesse em fontes de proteína alternativas devido à preocupação com a sustentabilidade e a segurança alimentar, os tenebros oferecem uma série de vantagens. Aqui está um guia sobre o potencial dos tenebros como fonte de proteína para consumo humano. Valor nutricional dos tenebros. Proteína. Teor de proteína. Os tenebros são ricos em proteínas, com teores que variam de 30% a 50% do peso seco.
Essa proteína é de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a saúde humana. Aminoácidos essenciais: eles fornecem aminoácidos essenciais como leucina, lisina e triptofano, comparáveis a outras fontes de proteína animal, como carne e ovos. Gorduras. Teor de gordura: os tenebros contêm uma quantidade significativa de gorduras saudáveis, incluindo ácidos graxos essenciais como ômega 3 e ômega 6. Energia: a gordura fornece energia e é importante para a absorção de vitaminas lipossolúveis. Vitaminas e minerais. Vitaminas são uma boa fonte de vitaminas, como a vitamina B12, que é importante para a formação de glóbulos vermelhos e a função neurológica. Minerais: contém minerais essenciais como ferro, zinco, magnésio e cálcio, que são importantes para diversas funções corporais. Fibra. Quitina: a casca dos tenebros contém quitina, uma fibra que pode promover a saúde digestiva. No entanto, a quitina é menos digestível do que outras formas de fibra. Sustentabilidade e eficiência. Eficiência de produção. Uso de recursos: os tenebros requerem menos água, alimento e espaço comparado à produção de proteína animal convencional, como bovinos e suínos. Emissões: a produção de tenebros gera menos gases de efeito estufa e é mais eficiente em termos de uso de energia e recursos naturais. Ciclo de vida. Crescimento rápido: os tenebros têm um ciclo de vida curto, com larvas se desenvolvendo rapidamente em poucos meses, o que permite uma produção contínua e eficiente. Reciclagem de resíduos: eles podem ser alimentados com resíduos orgânicos, contribuindo para a redução de desperdício e promovendo a sustentabilidade. Desafios e considerações. Aceitação do consumidor. Percepção cultural: em muitas culturas ocidentais, insetos ainda são vistos com hesitação. A aceitação pode exigir campanhas de conscientização e educação sobre os benefícios nutricionais e ambientais dos tenebros. Produtos processados. Produtos processados, como farinha de inseto, podem ser mais aceitos pelos consumidores e são uma maneira de incorporar tenebros na dieta sem o choque visual de consumir insetos inteiros. Segurança alimentar. Higiene e controle. É crucial garantir que os tenebros sejam criados e processados de acordo com normas rigorosas de segurança alimentar para evitar contaminações e doenças. Regulamentação. As regulamentações para o consumo de insetos variam por país. É importante estar ciente das regulamentações locais e internacionais ao comercializar produtos à base de tenebros. Preparação e cozimento. Métodos de preparação. Os tenebros podem ser consumidos inteiros ou processados em farinhas, pastas e outros produtos. A preparação e o cozimento adequados são essenciais para garantir a segurança e a palatabilidade. Aplicações culinárias e produtos. Incorporando tenebros na dieta. Farinha de inseto pode ser usada em produtos de panificação, barras de proteína e outros alimentos processados. Snacks e ingredientes. Os tenebros podem ser adicionados a snacks como chips de inseto ou utilizados como ingredientes em pratos culinários inovadores. Benefícios para a saúde. Nutrição completa. Ao incluir tenebros na dieta, os consumidores podem beneficiar-se de uma fonte completa e rica em nutrientes essenciais, contribuindo para uma alimentação equilibrada e saudável. Os tenebros oferecem um potencial significativo como fonte de proteína para consumo humano. Com seu alto valor nutricional, eficiência de produção e benefícios sustentáveis, eles representam uma alternativa promissora às fontes tradicionais de proteína. Apesar dos desafios relacionados à aceitação do consumidor e à regulamentação, a inovação e a educação podem ajudar a integrar os tenebros na dieta humana, promovendo uma alimentação mais sustentável e nutritiva. Desafios na criação. Problemas comuns na criação de tenebros e como resolvê-los. Na criação de tenebros, como em qualquer sistema de criação de insetos, é importante estar ciente dos problemas comuns que podem surgir e saber como resolvê-los para garantir um ambiente saudável e produtivo. Aqui estão alguns dos problemas mais comuns e suas soluções. Infestação de ácaros. Descrição. Sintomas. Infestação de ácaros pode causar uma série de problemas, incluindo a presença de pequenos insetos brancos ou vermelhos, poeira fina no substrato, e deterioração da qualidade do substrato. Ácaros podem também atacar os tenebros, levando à redução da saúde e da produtividade. Soluções. Controle da umidade. Mantenha a umidade baixa no ambiente de criação, pois ácaros prosperam em condições úmidas.
Use desumidificadores ou ventiladores para controlar a umidade. Limpeza regular. Realize limpezas regulares e remova o substrato e alimentos contaminados. Substitua o substrato afetado por material fresco e limpo. Tratamento. Use produtos específicos para controle de ácaros, como inseticidas seguros para insetos não-alvo ou tratamentos biológicos. Certifique-se de seguir as recomendações do fabricante e aplicar os tratamentos com cuidado. Mofo. Descrição. Sintomas. Mofo aparece como manchas ou fungos brancos ou verdes no substrato, alimentos ou nas paredes dos recipientes. Mofo pode resultar em problemas respiratórios e deterioração do substrato, afetando a saúde dos tenébrios. Soluções. Controle da umidade. Reduza a umidade no ambiente de criação. Verifique a ventilação e ajuste os níveis de umidade conforme necessário. Limpeza e substituição. Remova o substrato mofado e limpe bem os recipientes com água e detergente. Substitua o substrato afetado por material fresco e seco. Prevenção. Utilize um substrato com propriedades antifúngicas ou que seja menos propenso ao crescimento de mofo. Adicione materiais que ajudem a manter o substrato seco. Problemas de alimentação. Descrição. Sintomas. Tenébrios podem apresentar crescimento lento, baixa taxa de reprodução ou até morte se a alimentação não for adequada. Isso pode ocorrer devido a uma dieta desequilibrada ou à presença de alimentos contaminados. Soluções. Dieta balanceada. Forneça uma dieta equilibrada composta por farelo de trigo, farinha de milho e outros alimentos nutritivos. Adicione suplementos vitamínicos e minerais se necessário. Controle de qualidade. Certifique-se de que os alimentos estejam frescos e livres de contaminação. Armazene os alimentos em condições adequadas para evitar o crescimento de fungos e bactérias. Infestação de parasitas. Descrição. Sintomas. Parasitas como larvas de outros insetos podem invadir o substrato e competir com os tenébrios por alimento e espaço. Isso pode levar a uma diminuição na saúde e na produtividade dos tenébrios. Soluções. Isolamento e remoção. Identifique e remova qualquer infestação de parasitas o mais rápido possível. Se necessário, isole a área afetada para evitar a propagação. Controle de pragas. Utilize métodos de controle de pragas apropriados, como armadilhas ou tratamentos biológicos, para gerenciar infestações. Evite o uso de pesticidas fortes que possam afetar os tenébrios. Problemas de temperatura. Descrição. Sintomas. Temperaturas extremas, tanto muito altas quanto muito baixas, podem afetar negativamente a saúde dos tenébrios, levando a problemas de crescimento, mortalidade e baixa taxa de reprodução. Soluções. Monitoramento. Use termômetros para monitorar a temperatura no ambiente de criação. Mantenha a temperatura dentro da faixa ideal de 25 graus Celsius a 30 graus Celsius. Ajustes. Utilize aquecedores ou ventiladores para ajustar a temperatura conforme necessário. Evite variações bruscas de temperatura que possam estressar os tenébrios. Problemas de ventilação. Descrição. Sintomas. Uma ventilação inadequada pode levar ao acúmulo de umidade e odores, além de favorecer o crescimento de mofo e a proliferação de ácaros. Soluções. Ventilação adequada. Garanta uma boa ventilação nos recipientes de criação. Utilize caixas com furos ou sistemas de ventilação adequados para garantir a circulação de ar. Inspeção regular. Verifique regularmente os sistemas de ventilação e faça ajustes conforme necessário para evitar o acúmulo de umidade e odores. Problemas de saúde e mortalidade. Descrição. Sintomas. A presença de doenças ou condições adversas pode levar a uma taxa elevada de mortalidade entre os tenébrios, afetando a produtividade e a saúde geral da colônia. Soluções. Monitoramento de saúde. Observe os tenébrios diariamente para identificar sinais de doenças, como comportamento anômalo ou mortalidade elevada. Ação preventiva. Mantenha boas práticas de higiene e controle ambiental para prevenir a propagação de doenças. Considere consultar um especialista em entomologia se detectar problemas persistentes. Resolver problemas comuns na criação de tenébrios envolve uma combinação de monitoramento regular, controle das condições ambientais e práticas de manejo adequadas. Ao identificar e abordar problemas como infestação de ácaros, mofo, problemas de alimentação, parasitas, temperatura, ventilação e saúde,
você pode garantir um ambiente saudável e produtivo para seus tenébrios. Com cuidados adequados, é possível minimizar os riscos e promover uma criação bem-sucedida e sustentável. Dicas para manter a colônia de tenébrios saudável e produtiva. Manter uma colônia de tenébrios saudável e produtiva requer atenção aos detalhes e boas práticas de manejo. Aqui estão algumas dicas para garantir o sucesso na criação de tenébrios. Controle ambiental adequado. Temperatura. Faixa ideal. Mantenha a temperatura entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. Temperaturas fora dessa faixa podem afetar negativamente o crescimento e a reprodução dos tenébrios. Ajustes. Utilize aquecedores ou ventiladores para ajustar a temperatura conforme necessário. Evite variações bruscas. Umidade. Níveis. Mantenha a umidade baixa, idealmente entre 40% e 60%, para evitar problemas como mofo e ácaros. Controle. Use desumidificadores ou ventiladores para controlar a umidade. Evite ambientes excessivamente úmidos. Ventilação. Circulação. Assegure uma boa ventilação para prevenir o acúmulo de umidade e odores. Utilize caixas com furos ou sistemas de ventilação adequados. Manejo adequado do substrato. Substrato. Escolha. Use um substrato seco e nutritivo, como farelo de trigo, que fornece uma base adequada para os tenébrios. Substituição. Substitua o substrato regularmente para manter a qualidade e evitar problemas de infestação e contaminação. Limpeza. Rotina. Realize limpezas regulares dos recipientes e remova o substrato e alimentos contaminados. Higiene. Mantenha os recipientes limpos para prevenir o crescimento de mofo e a proliferação de ácaros. Alimentação adequada. Dieta. Variedade. Forneça uma dieta equilibrada composta por farelo de trigo, farinha de milho e outros alimentos nutritivos. Suplementos. Adicione suplementos vitamínicos e minerais se necessário para garantir uma nutrição completa. Qualidade dos alimentos. Frescura. Utilize alimentos frescos e livres de contaminantes. Armazene os alimentos adequadamente para evitar deterioração. Controle de pragas e doenças. Ácaros e mofo. Monitoramento. Verifique regularmente a presença de ácaros e mofo e tome medidas para controlar a umidade. Tratamentos. Use tratamentos apropriados e seguros para controlar infestações, como produtos biológicos ou específicos para ácaros. Parasitas. Isolamento. Isolate áreas afetadas por parasitas e tome medidas para gerenciar infestações. Reprodução e crescimento. Ciclo de vida. Observação. Monitore o ciclo de vida dos tenébrios e ajuste as condições para promover a reprodução e o crescimento saudável. Separação. Separe os tenébrios adultos das larvas para evitar canibalismo e garantir o crescimento ideal das larvas. Colheita. Agendamento. Colha os tenébrios na hora certa para evitar a superpopulação e o estresse na colônia. Segurança e saúde. Higiene pessoal. Proteção. Use luvas e utensílios limpos ao manusear os tenébrios e o substrato para evitar contaminação e manter a higiene. Saúde dos tenébrios. Observação. Monitore a saúde dos tenébrios regularmente e tome medidas para tratar qualquer problema de saúde. Educação e atualização. Conhecimento. Informação. Mantenha-se atualizado com as melhores práticas e novas informações sobre a criação de tenébrios. Participe de fóruns e grupos de discussão para aprender com outros criadores. Treinamento. Se necessário, busque treinamento ou consultoria especializada para otimizar a criação. Seguir essas dicas ajudará a manter a colônia de tenébrios saudável e produtiva. O sucesso na criação de tenébrios depende de um controle ambiental adequado, manejo cuidadoso do substrato, alimentação equilibrada, controle de pragas e doenças, e práticas de segurança. Com atenção aos detalhes e uma abordagem proativa, você pode garantir uma colônia saudável e uma produção eficiente de tenébrios. Curiosidades sobre os tenébrios. Fatos interessantes e pouco conhecidos sobre tenébrios. Habilidade de digestão de quitina. Quitina. As larvas de tenébrios podem digerir quitina, uma substância encontrada na casca de insetos e em alguns outros organismos. Isso permite que eles processem partes de outros insetos e ainda assim absorvam nutrientes valiosos. Versatilidade alimentar. Substratos diversos.
Além de resíduos alimentares, os tenebros podem ser alimentados com uma variedade de substratos, incluindo papelão e outros materiais ricos em celulose. Eles ajudam a decompor esses materiais e transformá-los em biomassa útil. Rica fonte de vitamina B12. Nutrientes específicos. Tenebros são uma excelente fonte de vitamina B12, essencial para a formação de glóbulos vermelhos e a função neurológica. Isso torna os tenebros uma opção valiosa para dietas vegetarianas e veganas quando processados em farinhas ou suplementos. Uso tradicional em culturas. Consumo cultural. Em algumas culturas asiáticas, tenebros e outros insetos têm sido consumidos como parte da dieta tradicional por séculos. Eles são valorizados por seu valor nutricional e como uma fonte de proteína acessível. Resistência a condições extremas. Sobrevivência. As larvas de tenebros são bastante resistentes e podem sobreviver a uma ampla gama de condições ambientais. Elas podem tolerar variações de temperatura e umidade que muitas outras espécies de insetos não suportariam. Criação sustentável. Eficiência energética. Comparados com a produção tradicional de carne, os tenebros requerem significativamente menos água e alimento para produzir a mesma quantidade de proteína. Eles também geram menos gases de efeito estufa, tornando-os uma opção ambientalmente amigável. Habilidade de conversão de resíduos. Reciclagem natural. Os tenebros são conhecidos por sua capacidade de transformar resíduos orgânicos, como restos de alimentos e materiais vegetais, em proteína de alta qualidade e fertilizante natural. Isso os torna uma ferramenta eficaz para a gestão de resíduos. Ciclo de vida curto. Desenvolvimento rápido. O ciclo de vida dos tenebros é relativamente curto. Eles passam de ovos a larvas, depois a pupas e, finalmente, a adultos em cerca de 6 a 12 semanas, dependendo das condições. Isso permite uma produção rápida e eficiente. Capacidade de adaptação. Flexibilidade. Tenebros podem adaptar-se a diferentes tipos de substratos alimentares e condições ambientais. Isso os torna adequados para uma variedade de aplicações, desde a criação de alimentos para animais de estimação até a compostagem de resíduos. Estudo científico promissor. Pesquisa em curso. A pesquisa sobre os tenebros está em expansão, com estudos explorando seu potencial como fonte de proteínas para humanos e seu uso em biotecnologia e medicina. Eles são investigados para usos em bioengenharia e como bioindicadores em pesquisas ambientais. Esses fatos destacam a versatilidade, eficiência e valor nutricional dos tenebros, além de seu potencial em várias aplicações sustentáveis e inovadoras. Fatos interessantes sobre tenebros. Resistência ao jejum. Sobrevivência. As larvas de tenebros podem sobreviver por períodos prolongados sem comida, adaptando-se bem a condições adversas. Isso ocorre porque elas têm a capacidade de reduzir seu metabolismo e usar reservas corporais para sobreviver à falta de alimento. Transformação incomum. Mudança de cor. Durante o desenvolvimento, as larvas de tenebros podem mudar de cor. Essa mudança pode indicar que elas estão prestes a se transformar em pupas. A cor pode variar de branco a marrom, dependendo do estágio e das condições ambientais. Uso na pesquisa científica. Modelos de estudo. Os tenebros são usados como modelos de estudo em pesquisas científicas para entender a biologia do desenvolvimento, a genética e a interação com patógenos. Seu ciclo de vida relativamente curto e fácil manejo fazem deles uma escolha popular em pesquisas. Utilização em terapias alternativas. Medicinas tradicionais. Em algumas culturas, os tenebros e outros insetos são usados em práticas de medicina tradicional para tratar diversas condições. Por exemplo, na medicina tradicional chinesa, eles são usados em formulações para melhorar a saúde digestiva e fortalecer o corpo. Reciclagem de resíduos orgânicos. Processamento de plásticos. Algumas pesquisas estão explorando o uso das larvas de tenebros para decompor resíduos plásticos. Estudos mostram que essas larvas podem quebrar certos tipos de plásticos, como polietileno, em compostos menos prejudiciais, oferecendo uma solução potencial para a poluição plástica. Visão noturna. Adaptação. Tenebros possuem uma visão adaptada para ambientes de baixa luminosidade. Seus olhos são especializados para detectar luz fraca, o que os ajuda a se movimentar e se alimentar durante a noite, quando estão mais ativos. Sinais de perigo. Comportamento de defesa. Quando ameaçados, os tenebros podem emitir um odor característico como mecanismo de defesa.
Esse cheiro é uma forma de desencorajar predadores e pode ser um sinal de estresse para os outros membros da colônia. Importância econômica. Indústria de ração. Os tenebros são amplamente utilizados na indústria de ração para animais de estimação e aquários, especialmente para alimentar répteis e aves. Sua alta densidade de nutrientes e a facilidade de criação tornam-nos uma opção valiosa. Composição química. Proteínas específicas. Além das proteínas comuns, os tenebros contêm enzimas específicas que ajudam na digestão e têm potencial para serem usadas em suplementos alimentares e produtos de saúde. História antiga. Uso histórico. O uso de insetos como alimento tem uma longa história. Registros mostram que diferentes culturas ao longo dos séculos utilizaram tenebros e outros insetos como fonte de proteína, muito antes da popularização atual desses alimentos. Esses fatos destacam a importância e a versatilidade dos tenebros, mostrando como eles desempenham um papel significativo em várias áreas, desde a pesquisa científica até a sustentabilidade ambiental. Mitos e verdades sobre os tenebros. Os tenebros, especialmente as larvas do tenebrio molitor, são frequentemente cercados de mitos e mal-entendidos. Aqui estão alguns mitos comuns e as verdades que os desmentem. Mito 1. Tenebros são perigosos para a saúde humana. Verdade. Segurança alimentar. Tenebros são seguros para consumo humano, desde que sejam criados e processados sob condições de higiene adequadas. Eles são uma fonte rica de proteínas e outros nutrientes. As práticas de manejo e processamento apropriadas garantem que os tenebros não representem risco para a saúde quando consumidos. Mito 2. Tenebros são apenas um alimento para animais de estimação e não têm utilidade além disso. Verdade. Versatilidade. Embora os tenebros sejam amplamente utilizados como ração para animais de estimação e para alimentação de répteis, aves e peixes, eles também têm outras utilidades. São utilizados em pesquisas científicas, medicina tradicional e estão começando a ser explorados como uma alternativa sustentável para a proteína humana. Mito 3. A criação de tenebros é suja e causa odores desagradáveis. Verdade. Higiene e manutenção. Com práticas de manejo adequadas, a criação de tenebros pode ser limpa e bem gerida. A manutenção regular do ambiente e a remoção de substrato e alimentos contaminados ajudam a controlar odores e garantir um ambiente limpo. Mito 4. Os tenebros são difíceis de criar e exigem condições especiais. Verdade. Facilidade de criação. Tenebros são relativamente fáceis de criar e não exigem condições especiais complexas. Eles prosperam em condições controladas de temperatura e umidade, e seu ciclo de vida é curto, tornando-os uma opção prática para a criação em pequena escala. Mito 5. Tenebros são suscetíveis a doenças e têm uma vida útil curta. Verdade. Saúde e longevidade. Embora os tenebros possam ser suscetíveis a algumas doenças e parasitas, o manejo adequado e a manutenção das condições ideais minimizam esses riscos. Com os cuidados certos, eles podem viver uma vida saudável e produtiva, com ciclos de vida que podem durar de alguns meses a um ano, dependendo das condições. Mito 6. Os tenebros são apenas uma moda passageira e não têm valor duradouro. Verdade. Valor sustentável. O uso de tenebros está se expandindo devido à crescente demanda por soluções sustentáveis e eficientes para a alimentação e gestão de resíduos. Eles têm valor duradouro como fonte de proteína e como ferramenta para a reciclagem de resíduos orgânicos, e sua popularidade provavelmente continuará a crescer. Mito 7. A carne de tenebros tem um gosto estranho e não é palatável. Verdade. Palatabilidade. A carne de tenebros tem um sabor neutro e pode ser incorporada a uma variedade de alimentos sem alterar significativamente o gosto. Produtos processados a partir de tenebros, como farinhas e extratos, são usados em diversos produtos alimentícios e são bem aceitos por muitas pessoas. Mito 8. Os tenebros não são nutritivos comparados a outras fontes de proteína. Verdade. Perfil nutricional. Tenebros têm um perfil nutricional impressionante, com altas quantidades de proteína, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Eles oferecem uma alternativa nutritiva e eficiente para proteínas animais tradicionais. Mito 9. Os tenebros são apenas uma alternativa para quem tem restrições alimentares. Verdade. Aplicações gerais. Embora os tenebros sejam uma excelente alternativa para quem procura opções alimentares diferentes, eles não são limitados a dietas específicas. Sua utilização está se expandindo para incluir consumo em massa, ração animal e aplicações industriais,
refletindo seu valor abrangente. Mito 10. Criar tenebros é caro e complicado. Verdade. Custo-benefício. A criação de tenebros é relativamente econômica e não exige investimentos significativos em infraestrutura. O custo é baixo comparado a outras formas de criação de animais, e o retorno pode ser significativo, especialmente considerando a alta demanda por produtos à base de insetos e o baixo custo de alimentação. Desmistificar os tenebros ajuda a compreender melhor suas reais aplicações e benefícios. Com conhecimento adequado, é possível apreciar o valor dos tenebros como uma solução sustentável e nutritiva, tanto para consumo humano quanto para outras aplicações. Conclusão e considerações finais. No vídeo sobre os tenebros, abordamos uma série de tópicos importantes para compreender melhor esses insetos e suas diversas aplicações. Aqui está uma recapitulação dos principais pontos discutidos. Os tenebros são larvas do Tenebril molitor, um inseto pertencente à ordem Coleoptera, família Tenebronidae. Caracterizam-se por seu corpo alongado, cores que variam do branco ao marrom, e uma casca rígida que os protege. Tenebril molitor, tenebro amarelo, é o mais comum, amplamente utilizado na alimentação de animais e como fonte de proteína. Outros tipos incluem o Tenebril obscurus e o Tenebro parietalis, que têm usos menos comuns, mas também são de interesse em algumas áreas. Os tenebros são encontrados em ambientes secos e quentes, frequentemente em grãos armazenados, alimentos secos e áreas com matéria orgânica em decomposição. Alimentam-se principalmente de farelo de trigo, farinha e outros materiais vegetais secos. Sua dieta influencia diretamente o crescimento e a saúde, e uma alimentação adequada é crucial para a produtividade da colônia. Possuem um corpo segmentado, coberto por uma casca rígida que proporciona proteção. As larvas têm uma aparência alongada e segmentada, enquanto os adultos têm asas e antenas distintas. São noturnos e preferem ambientes escuros e secos. Suas atividades incluem escavar no substrato e se esconder durante o dia para evitar predadores. Os tenebros têm uma longa história evolutiva, com registros que datam de milhões de anos. Evoluíram para se adaptar a uma variedade de ambientes e têm uma ampla distribuição global. Classificados no reino Animalia, filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Coleoptera, família Tenebronidae. São parte da grande diversidade de besouros, com características distintas que os tornam únicos. Incluem recipientes adequados, substrato, farelo de trigo, por exemplo, alimentos, sistemas de controle de temperatura e umidade, e ferramentas de limpeza. Criam um ambiente seco e bem ventilado. O substrato deve ser limpo e seco, e a manutenção regular é essencial para prevenir problemas de saúde e infestação. Realize limpezas regulares, monitore a alimentação, ajuste a temperatura e umidade conforme necessário, e inspecione a saúde da colônia. Tenebros são uma excelente fonte de proteína para répteis, aves e peixes. São nutritivos e ajudam a promover a saúde desses animais. Contribuem para a compostagem ao transformar resíduos orgânicos em material mais nutritivo, e pesquisas mostram que podem ajudar a decompor plásticos. São ricos em proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Sua produção é sustentável e eficiente, oferecendo uma alternativa nutritiva e ecológica às fontes de proteína convencionais. Inclui infestação de ácaros, mofo, problemas de alimentação e controle de parasitas. A manutenção adequada do ambiente e práticas de manejo ajudam a resolver e prevenir esses problemas. Controle ambiental, manejo adequado do substrato, alimentação equilibrada, controle de pragas e doenças, e boas práticas de higiene são fundamentais para uma colônia saudável. Os tenebros têm uma resistência notável ao jejum, são usados em pesquisas científicas e podem decompor plásticos. Também possuem um valor histórico e cultural significativo. Esclarecemos que os tenebros são seguros e nutritivos, fáceis de criar, e têm aplicações além da alimentação de animais de estimação. Desmistificamos conceitos errôneos sobre sua criação e uso. A compreensão detalhada dos tenebros ajuda a apreciar seu valor e potencial, desde a criação em casa até aplicações em pesquisa e alimentação sustentável. Com conhecimento e cuidados apropriados, os tenebros podem ser uma adição valiosa e versátil em diversas áreas. Quero agradecer a todos vocês por assistirem ao nosso vídeo sobre os tenebros. Espero que tenham achado o conteúdo informativo e interessante. Se você aprendeu algo novo ou se o vídeo ajudou a esclarecer alguma dúvida, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais vídeos como este.
Se você tem alguma pergunta ou gostaria de ver mais sobre um tópico específico, deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir a sua opinião e responder às suas perguntas. Obrigado por seu tempo e apoio. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de curtir o vídeo. Isso nos ajuda a saber que você está gostando e quer mais. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Ative o sininho de notificações para receber alertas sempre que postarmos um novo conteúdo. E queremos ouvir de você. Comente abaixo suas dúvidas, experiências ou sugestões sobre a criação de Tenebros. Adoramos ler os comentários e estamos aqui para ajudar no que for possível. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.